É, só mais um pouquinho. Acho que está certo. Bom, vamos lá. É, boa tarde. Eu sou aluna do curso de Educação Física na Unesp de Presidente Prudente e hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho da matéria de Anatomia Geral. É uma matéria ministrada aí pela professora doutora Giovana Rampazzo Teixeira e o título, né, o trabalho de hoje, nós vamos falar aí sobre o sistema digestório e a microbiota intestinal, o impacto da obesidade e do exercício físico, tá? Então, aí, dando sequência ao trabalho, esse trabalho ele vai ter aí o objetivo de compreender a anatomia do sistema digestório, certo? Entender, nós também vamos entender o que é a microbiota intestinal e o que é a dibiose, e nós vamos relacioná-las com a obesidade e o exercício físico, tá? Então, dando sequência aí, como eu já tinha dito, o objetivo desse trabalho é compreender a anatomia do sistema digestório e relacioná-la ao papel da microbiota intestinal, a dibiose associada à obesidade e os efeitos do exercício físico como uma estratégia aí de prevenção, tá? Ou intervenção. Para começar, nós precisamos aí entender, primeiramente, antes de começar o trabalho, nós precisamos aí entender de uma maneira bem geral, tá? Bem por cima. Nós vamos entender aí o que é o sistema digestório, tá? O que é o sistema digestório? Bom, o sistema digestório, ele é formado por um tubo muscular chamado trato digestório e por órgãos acessórios que ajudam na digestão. Então, a junção, né, do trato digestório e dos órgãos acessórios são estruturas, né, a junção do funcionamento dessas estruturas vão aí contribuir no sistema digestório, vão aí influenciar, contribuir para a digestão, tá? O trato digestório, eu vou explicar mais sobre ele em alguns slides para frente, e também vou explicar sobre o que é os órgãos acessórios, tá? E por que que os dois aí são diferentes e não uma única coisa, já que nós estamos falando de um único sistema, que é o sistema digestório. Então, quando o alimento ele entra no corpo, ele passa por esse tubo do trato digestório, ele se inicia, tá, pela cavidade oral, e ele recebe uma ação de secreção produzida por glândulas salivares, tá? Glândulas salivares, ela aí vai fazer parte dos órgãos acessórios. E essas secreções, elas vão ajudar a transformar o alimento em partes bem pequenas, em moléculas pequenas, preparando os nutrientes para serem absorvidos por todo o revestimento do trato digestório. Tá? Então, todo esse processo aí, vai aí auxiliar para a absorção dos nutrientes do alimento que a gente está ingerindo, tá? Então, todos os órgãos desse sistema, eles vão trabalhar junto para manter o corpo nutrido. Essa é a função deles, para manter o corpo nutrido. Garantindo um fornecimento de ATP, um fornecimento de energia, tá? E as suas substâncias importantes. O sistema digestório, ele realiza dois tipos de processo. Tem um processo mecânico e tem processos químicos. Os processos mecânicos, um exemplo dele aí é o movimento que a gente faz com a boca. A mastigação, o movimento de mastigar é um processo mecânico. E o processo químico, né, toda as secreções que é fornecida aí, que é realizada pelas glândulas, tá? Aqui. O sistema digestório, ele realiza processos mecânicos com a mastigação e movimentos musculares, tá? Porque o sistema digestório também, ele não é só engolir e achar que vai descendo com facilidade, não é. Tem um movimento por trás disso. E os processos químicos, como as ações de enzimas, tá? Para quebrar o alimento e transformá-los em moléculas menores
que podem ser absorvidas e levadas para o sangue e ser distribuída aí por todas as células presentes no nosso corpo, que são muitas, né? Na falta de uma, tem muitas células aí no corpo humano. Então, nós vamos entender aí como que funciona. Como funciona o sistema digestório, né? Ele passa por etapas, certo? E essas etapas são a mastigação, digestão, a absorção, excreção, a compactação e, por fim, finalmente, né, a defecação. Então, a gente vai entender aqui. A mastigação ela vai ser aí um processo mecânico, tá? Realizado na cavidade oral e com auxílio aí da língua e dos dentes, tá? E com o movimento da mandíbula. Nesse momento da mastigação, o alimento ele é triturado e ele é misturado com a saliva, tá? Que é excretada aí pelas glândulas salivares no momento da mastigação. Nesse momento aí que a gente está triturando, que a gente está mastigando e está soltando as salivas, vai formando aí, né, a mistura, o alimento ele vai ficando menor, vai ficando triturado, e a saliva que vai saindo, a excreção da saliva, vai aí misturar e vai virar um bolo alimentar, tá? Esse bolo alimentar aí, ele vai facilitar para a absorção dos nutrientes na chegada dele, na chegada do local onde absorve os nutrientes, e vai auxiliar aí para descer, para fazer a digestão, para a gente não engolir o alimento no seco, né? A segunda parte desse processo do sistema digestório é a digestão. A digestão, ele é um conjunto de processos mecânicos e químicos, tá? Que eles quebram alimentos em moléculas menores e esse processo ele ocorre aí principalmente no estômago e no intestino delgado, tá? Vou falar um pouco aí sobre os órgãos mais para frente. E nesse momento aí, ele vai transformar as proteínas e as gorduras e os carbos, né, os carboidratos, vai ser transformado aí em partículas absorvíveis. Então, a partir do momento que chegou lá no estômago e no intestino delgado, todos os nutrientes, as proteínas que estão presentes no alimento que a gente está consumindo, vai ser absorvido, né? O que dá para absorver, eles vão estar aí vai estar sendo absorvido. A terceira parte do processo é a digestão, tá? A digestão, ela é uma etapa que os nutrientes eles já foram digeridos, né? Eles já atravessaram toda a parede aqui do intestino delgado e ele vai entrar pelo sangue, vai ser absorvido, vai ser transportado para o sangue, tá? O que é transportado para o sangue? O que vai ser? São as vitaminas, os minerais, aminoácidos, a glicose, eles vão ser absorvidos aí neste momento aí, nessa etapa. Ainda no intestino delgado, certo? Depois, nós vamos ter aí a excreção. Pera, confundi aqui, galera. Aí depois aí vamos ter a excreção, que vai ser, e a compactação, tá? Os dois processos aí que vão caminhar um pouco juntos. Então, é um processo que ele já vai ocorrer aí numa outra parte que tá aqui, mas essa imagem não tá tão assim, né? Mas é um processo aí que todo o alimento, o bolo alimentar que for formado, né? Ele a água desse alimento aí vai ser reabsorvida e o material que não foi digerido, que não foi utilizado, que não foi absorvido, ele vai ser compactado. Esse material aí vai ser compactado e vai aí se transformar, deixar de ser o bolo alimentar, que é o alimento que a gente misturou com a saliva, e vai passar a ser o bolo fecal, tá? Neste momento do processo, a microbiota, que nós vamos falar sobre ela vai participar aí na fermentação das fibras e na produção de vitaminas, tá? Então, aí nesse processo aí, vai reabsorver a água, né? E o material que ele não foi digerido, ele vai ser eliminado e já que ele não vai ser aproveitado aí pelo organismo, tá? Então,
E nesse momento aí também, ocorre aí o processo do sistema urinário, tá? Que é a água que a gente consumiu do alimento, que não vai ser usada, também vai ser excretada aí pelo sistema urinário. E chegando aí na última fase, então, eu falei, né, que o bolo alimentar, a parte do alimento que não vai ser utilizado no organismo, ele vai passar pela compactação, né, ele vai virar um bolo, bolo defecal, né, bolo fecal, e vai ir para a última parte do processo do sistema digestório, que é a defecação. Então, quando ocorre aí o bolo fecal, ele é eliminado pelo reto do ânus, tá? Ele já vai ser eliminado aí por meio de contrações de músculos abdominais e dos esfínteres, tá? A partir do momento que o alimento, que ele foi transformado aí em bolo fecal e está sendo eliminado pelo ânus, terminou o processo do sistema digestório, tá? E para tudo isso acontecer, para todo esse movimento, para todo esse sistema acontecer, para todo o caminho que o alimento vai ocorrer, ó, lembra que eu tinha dito que o trato digestório ele é contínuo, ó. Em nenhum momento ele para, tá? E para tudo isso acontecer, existem movimentos específicos, tá? Que esses órgãos e os músculos eles vão fazer e eles é chamado de peristalse e segmentação, tá? O que é a peristalse? A peristalse ela é ondas de contração do músculo, né? Que o músculo vai empurrando aí o bolo alimentar para frente. Então, o músculo ele vai auxiliando a gente a descer, empurrando o bolo, fazendo umas ondinhas assim, empurrando o bolo alimentar para ele ocorrer aí em todo o sistema digestório, tá? Uma explicação bem bestinha para você entender melhor o que pode ser quando a gente pega a pasta de dente, né? Aí tem o finalzinho da pasta de dente, então a gente vai empurrando para soltar a pasta pelo biquinho. É assim que acontece, né, na peristalse, tá? Ele vai empurrando o alimento para percorrer aí todo o caminho do sistema digestório. E a segmentação ela ainda vai continuar sendo um movimento, só que um movimento diferente. Ele vai ser um movimento que ele vai misturar. Enquanto a peristalse empurra, a segmentação ela mistura. Então, ela vai misturar os alimentos com as secreções que foi aí solta, né, pelo intestino. Um exemplo bestinho aí da segmentação é quando a máquina de lavar, que fica aí batendo a roupa, misturando o sabão, o amaciante e a roupa e a água. É mais ou menos assim que funciona os movimentos do sistema digestório, tá? É, então, eles reviram e dividem o material digestivo para ajudar, auxiliar e facilitar a digestão e absorção, tá? Entendendo aí como que funciona as etapas e os movimentos do sistema digestório, aqui vamos falar um pouco sobre a sua estrutura. Lembra que eu tinha dito que o sistema digestório ele é por duas estruturas aí? O trato digestório e os órgãos acessórios. Bom, o trato digestório ele é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado. Vale ressaltar que no intestino delgado aí também ele é dividido, né? Tem aí umas partes divididas aí pelo duodeno, jejunum e o íleo. Pelo intestino grosso, o intestino grosso também tem aí suas divisões. E para finalizar o canal anal, que é aquele tubo que eu falei. O trato digestório, né? O que é o trato digestório, para a gente entender. O trato digestório, ele é o caminho completo que o alimento ele percorre dentro do corpo, tá? Desde a entrada da boca até a saída que é pelo ânus. É formado por um tubo muscular e contínuo, responsável por realizar os processos de mastigação, de digestão, absorção e eliminação, que eu já expliquei como que funciona.
nessas tais estruturas. Então, para frisar, para a gente entender bem, o trato digestório, ele é contínuo, ele é reto, que ele funciona através dos movimentos da peristalse e da segmentação, tá? Dando sequência aí, vamos falar sobre os órgãos acessórios. Os órgãos acessórios, eles são estruturas que não fazem parte diretamente do tubo digestório, que é da boca, entre a boca e o ânus, tá? Ah, mas por quê? Bom, os órgãos acessórios, eles não recebem um alimento diretamente, igual o trato digestório, eles não têm contato diretamente com o alimento, mas eles ali ajudam na digestão produzindo umas substâncias, os enzimas, né, essenciais aí para o equilíbrio, para a saúde e para a vida do nosso corpo, tá? As estruturas dos órgãos acessórios são as glândulas salivares, fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? As glândulas salivares, vou dar uma explicação assim rapidinha, para a gente entender um pouco como que funciona. Para que serve, né? As glândulas salivares, ela vai umedecer o alimento, né, para facilitar na digestão, e o fígado, ele vai produzir a bile, que a bile, ela vai ter aí uma importância, ela é importante para emulsificar a gordura e facilitar a ação das lipases. A vesícula biliar é onde armazena e fica concentrada aí a bile, que é produzida pelo fígado, né? E o pâncreas, que ele produz os enzimas digestivos que vai neutralizar o ácido do estômago, tá? Vai deixar aí a homeostase. Aqui, uma visão do sistema digestório, tá? Uma visão completa. Aqui nessa parte, ó, a cavidade oral é aonde a gente vai fazer a introdução, né? Pelo menos é para ser a introdução do alimento aqui, ó. E aí, ó, tem aqui a faringe, né? E esse tubo aqui, ó, esse tubo inteiro já vai ser o esôfago, tá? É por onde o alimento ele vai passar. O esôfago vai passar o alimento vai passar. Entrou pela boca, pela cavidade oral, passou pela faringe, o esôfago e aqui no estômago. A partir desse momento, vai acontecer aí o processo de absorção dos nutrientes, tá? No estômago. A partir daqui, ó, já temos o duodeno, lembra que eu falei que faz parte aí do intestino delgado. Que o intestino grosso está um pouco aqui na frente do intestino delgado, mas, ó, aqui, ó, já vai estar cruzando, entendeu? Toda essa parte aqui do meio, do centro do estômago, é o intestino delgado. Então, aqui vai estar presente o jejum, descendo mais um pouquinho aqui. No final do intestino delgado, a gente consegue encontrar o íleo, tá? Passando do intestino delgado e indo para o intestino grosso, isso aqui, ó, vai ter o seco, tá? Aí a gente vai estar dando início ao aquele processo aí de compactação para a parte final, para finalizar o sistema digestório. Então, aqui, ó, o seco, passou aqui, essa parte aqui para cima é o colo ascendente, passou pelo colo transverso, desceu aqui no colo descendente, chegou no sigmoide, e aqui, ó, já vai estar indo para o reto, né? E para o canal anal, aonde vai estar sendo eliminado, aonde vai o bolo fecal vai estar sendo eliminado aí como fezes, tá? Isso aí. Bom, em suma, para finalizar o sistema digestório, então a gente entendeu que o sistema digestório ele é importante, ele é essencial para a vida, porque ele vai permitir que o corpo, vai permitir o corpo de obter a energia, obter os ATPs, né, e usar essa energia a partir dos alimentos que foi digerido, tá? E manter a estrutura e o funcionamento dos tecidos e garantir aí a sobrevivência do organismo.
Agora, dando sequência aí aos nossos trabalhos, né, o nosso estudo, vamos falar sobre a microbiota intestinal, ou vou me referir, né, à AMI, tá? A AMI, ela é um trato gastrointestinal, é colonizado por não só uma, nem duas, mas por trilhões de micro-organismos, tá? Que é principalmente composto aí, a grande maioria, por bactérias, que a maioria dessas bactérias formam aí a microbiota, tá? A AMI, popularmente conhecida como flora intestinal. Este é um termo incorreto, a flora intestinal. O termo certo para se referir a essas bactérias é a microbiota intestinal, ou EMI, tá? A EMI, ela vai desempenhar funções essenciais para a saúde, como ela vai atuar aí na digestão de nutrientes, na produção de vitaminas, no fortalecimento do sistema imunológico, na proteção contra os micro-organismos patogênicos e na manutenção da integridade da barreira intestinal. Então, assim, quando a gente escuta a palavra bactérias, a gente vai pensar numa coisa suja, né? E vai falar e vai ver que bactérias não é bom, né? Não é bom. Mas a Amy, sim. A Amy, ela é nossa amiguinha. Vamos falar que ela é nossa amiguinha aí para ajudar auxiliar aí na saúde do nosso sistema digestório, do nosso intestino, tá? Vale ressaltar que cada indivíduo tem a sua EMI específica, tá? Não é uma EMI padrão para todo mundo, certo? Cada um tem a sua EMI específica. Alguns vai ter uma um pouco mais sensíveis, outras um pouco mais fortes, tá? Mas vai depender aí de cada indivíduo. Fulano X vai ter uma MY e fulano Y vai ter uma MIA, entendeu? Então, não é um padrão para todo mundo. Ainda sobre a microbiota, tá? As principais funções da microbiota é ser antibacteriana, tá? Essa, por ela ser antibacteriana, ela vai impedir novas colonizações de novas bactérias indesejadas, das bactérias ruins, tá? Então, quanto mais MI, mais bactérias MI que a gente tiver no nosso organismo, melhor, porque ela vai estar ajudando aí nas funções metabólicas e na imunoestimulante, tá? Ela vai ajudar a auxiliar aí na imunidade. Então, a partir do momento que as bactérias ruins, o número de bactérias ruins ficarem maiores do que a MI, é um problema que aí vai ser uma desregulação, né? Que vai acarretar em outros problemas futuros, tá? Então, a função antibacteriana ela vai se referir à capacidade da MI de impedir uma nova colonização de bactérias indesejáveis, tá? O que acontece quando as bactérias indesejáveis, o número de bactérias indesejáveis ficam maiores do que a MI? Ocorre aí a disbiose intestinal, tá? A disbiose intestinal ela é o desequilíbrio da microbiota quando as bactérias começam a dominar e as benéficas diminuem, tá? O que fazer para as bactérias ruins dominarem e as AMI ficarem em minoria, tá? O que auxilia para isso? Então, a partir do momento que a gente tem uma dieta rica em ultraprocessados, em açúcar e uma defasagem aí, a falta de fibras, a gente vai estar contribuindo para a disbiose, tá? Para o domínio de bactérias ruins. O estilo de vida, o sedentarismo, a falta de atividade física vai contribuir para a disbiose, tá? A obesidade. A obesidade é a junção aí, pode ser, né? A junção da dieta rica em ultraprocessados e açúcares e o sedentarismo. Então, a partir do momento que você deixa de ter uma atividade física, deixa de comer bem, né?
a sua alimentação aí é só ultraprocessados e açúcar, você vai estar aí contribuindo para o aumento de bactérias ruins, para a dominação dessas bactérias ruins, tá? E o estresse. O estresse, o estresse frequente, né, contribui também. Então, tem que ficar calmo, tem que tentar ficar calmo, porque não vai levar a nada, só vai aí fazer ruim para o seu organismo, tá? O uso frequente de antibióticos, o uso frequente de fármacos, a partir do momento que a gente deixa de ir ao médico, a gente está ali com algum sintoma, deixamos de ir ao médico por preguiça e se automedica em casa, você vai estar contribuindo para a desbiose, tá? Ah, mas tem preguiça. Não tenha preguiça, porque a partir do momento que a gente está assim, que a gente tem esse hábito de se medicar em casa e de ficar tomando remédio à toa, vai estar contribuindo aí para a desbiose e a pouca hidratação. O recomendado é que um indivíduo normal consome aí 2 litros de água, no mínimo, tá? No mínimo 2 litros de água. Quando a gente consome menos de 2 litros de água por um tempo extenso, por um longo período, por vários dias, vai estar aí contribuindo. E vai acelerar e facilitar a dominação das bactérias ruins quando a gente usa, quando a gente faz todo esse processo, quando a gente começa a praticar tudo isso aqui, ó, junto. Então, não me alimento bem, eu me empanturro de ultraprocessados e açúcares, eu não pratico uma atividade física, eu sou muito estressado, tenho preguiça de ir ao médico e fico me automedicando, e não bebo água na quantidade correta, aí você vai estar entregando a sua MI de bandeja para a proliferação de bactérias ruins, tá? O que pode acontecer, tá? Algumas doenças relacionadas aí à desbiose, eu já disse, né? A obesidade é a maior, né? No caso, diabetes tipo 2, doenças hepáticas gordurosas, a síndrome, você pode também adquirir, né? A partir dessas etapas aí, você pode adquirir a síndrome do intestino irritável e doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, vamos se cuidar e ter um pouco mais de atenção aí no nosso corpinho. Certo. Aqui nessa etapa, nós vamos falar aí sobre os artigos, né, que eu separei para a gente estar conversando sobre eles, que esses artigos eles estão relacionados a MI, a desbiose, a obesidade e ao exercício físico, tá? Então, aqui, separei o artigo 1. O artigo 1, ele fala sobre a obesidade e a sua relação com a microbiota intestinal, tá? O objetivo desse artigo foi revisar na literatura científica, entre 2004 e 2016, sobre a diversidade da microbiana do trato intestinal e a sua relação com a obesidade, tá? O método utilizado para esse artigo foi revisão bibliográfica com base nos dados da PubMed, Medline, Cielo e entre outros. Os artigos consultados, né, eram artigos em inglês e português, tá? Os principais achados, eles acharam aí que a microbiota humana, ela contém cerca de 3,3 milhões de genes, na maioria dos indivíduos. Lembra que eu disse que cada indivíduo aí tem uma MI diferente? Então, os filos dominantes são Firmicutes e Bacteroidetes. E em estudos, eles fizeram estudos em animais obesos, né? Eles verificaram os estudos em animais obesos, eles observaram aí uma redução de 50% no Bacteroidetes e um aumento proporcional em Firmicutes, tá? Após a perda de peso, eles observaram uma inversão deste número, dessa proporção. Eles interpretaram que o desequilíbrio da microbiota, a desbiose, que eu já expliquei, parece não, ela afeta a integridade do intestino,
com o aumento de bactérias, né, as bactérias ruins, bactérias negativas, produtora de lipopolissacarídeos, tá? E endoxemia metabólica e inflamação crônica, que são fatores, né, inflamações aí relacionados à obesidade. Neste artigo, eles concluíram que há evidências crescentes da relação entre a microbiota intestinal e a obesidade, embora os vários mecanismos ainda não sejam completamente compreendidos. A modulação da microbiota via prebióticos, probióticos e simbióticos é apontada aí como uma estratégia promissora. Já o artigo 2, que eu separei, ele vai falar aí sobre a importância da microbiota intestinal e os seus efeitos na obesidade, tá? O objetivo deste artigo, eu vou deixar as referências no finalzinho, tá? Da onde eu tirei cada artigo. O objetivo desse artigo é descrever a importância do equilíbrio da microbiota intestinal na prevenção e no tratamento da obesidade, tá? O método utilizado dessa pesquisa foi revisão bibliográfica com abordagem descritiva, em artigos em português e inglês, analisando aí na literatura sobre a microbiota intestinal, a dibiose, probióticos e prebióticos. Os principais achados foi que a obesidade ela está, sim, relacionada à dibiose intestinal e frequentemente causada por alimentação inadequada, pelo uso de remédios indevidos, né, não prescritos, e o estilo de vida, tá? Há evidências de que a modulação da microbiota, a mudança da alimentação, a mudança do estilo de vida, e o uso de prebióticos e probióticos, eles podem prevenir e melhorar o quadro de obesidade, tá? Então, eles concluíram que manter um equilíbrio da microbiota intestinal é fundamental para prevenir complicações associadas à obesidade. O terceiro e último artigo, ele vai falar aí sobre a microbiota intestinal e o exercício físico na obesidade e no diabetes, tá? O objetivo desse último artigo foi revisar evidências científicas sobre como o exercício físico ele pode modular a diversidade e a composição da microbiota intestinal em pessoas com obesidade e com DM2, pessoas com diabetes tipo 2, tá? O método desse estudo foi uma revisão sistemática com busca de dados na PubMed e entre outros, e eles foram incluídos 8 estudos clínicos, tá? 6 dele com indivíduos obesos e 2 com indivíduos com diabetes tipo 2. Os principais resultados, né, eles encontraram aí que em obeso, o exercício físico ele aumentou a diversidade microbiana e houve um aumento aí de bactérias benéficas, né, bactérias positivas. Em diabetes do tipo 2, o exercício ele reduziu os marcadores de endoxemia metabólica, sugerindo aí uma melhora na integridade intestinal e na redução da inflamação. Eles concluíram aí que os exercícios aeróbicos praticados por pelo menos 1 a 6 semanas, de intensidade aí considerada de moderada a alta, ele pode aí modular positivamente a microbiota intestinal em indivíduos com obesidade e diabetes tipo 2. Embora o promissor, né, o tema ainda exige um pouco mais de ensaio clínico, um pouco mais de estudo, mais robusto para definir melhor o impacto do exercício na microbiota. Aqui, ó. Próximo aí de finalizar o trabalho, o estudo, a gente consegue, eu fiz uma tabela aí para fazer uma comparaçãozinha bem rapidinha entre os artigos, tá? O artigo 1, né, que fala sobre a obesidade e a sua relação com a microbiota intestinal, de revisão bibliográfica, com o objetivo de investigar a diversidade microbiana e a sua relação com a obesidade. O resultado deles aí foi alterações no equilíbrio, né, e
bacteroidetes, né, e firmicutes, e a presença da dibiose, tá? O desequilíbrio é a dibiose, né, como eu já tinha dito. Concluir aí que a microbiota, ela influencia, sim, a desregulação da microbiota, influencia na obesidade, mas a modulação intestinal, ela pode aí auxiliar nesse caso, tá? O artigo 2 ele vai falar sobre a importância da microbiota intestinal e seus efeitos na obesidade. É um tipo de estudo, né, de revisão descritivas, né? E aí o objetivo do estudo foi descrever a importância da microbiota na obesidade. E eles aí viram que a dibiose está relacionada à dieta inadequada e ao estilo de vida, e que o equilíbrio intestinal ele é essencial para a saúde metabólica, tá? E no último artigo, ele fala o tipo de estudo de revisão sistemática. Esse artigo ele tem como objetivo de avaliar o impacto do exercício sobre a microbiota, tá? O estudo resultando em aumento da diversidade microbiana e de bactérias positivas, bactérias benéficas, e eles concluíram que o exercício ele modula positivamente a microbiota e reduz a inflamação, reduz aí algumas causas aí da obesidade, tá? Então, aqui a gente consegue observar, conseguimos analisar e compreender que os dois primeiros artigos, eles focam principalmente na relação entre a obesidade e a dibiose, a dibiose microbiota, né? Nesses dois artigos, eles não consideram tanto o exercício físico, eles só relacionam a obesidade com a dibiose. O último artigo, né, ele traz uma variável de exercício físico, mostrando a evidência de que a atividade regular, ela pode mudar, né, positivamente a microbiota em obesos e diabéticos, tá? Logo, né, a disbiose intestinal aparece aí como um fator associado à obesidade, e esses artigos aí provam que existem evidências científicas que podem aí modular a AMI, seja por via dieta, por atividade física e o uso aí de probióticos, tá? A inclusão, né, do exercício físico, ele vai ampliar toda a perspectiva que a gente tem, que ele mostra que não somente na alimentação, mas também o estilo de vida, ele pode influenciar positivamente ou não na microbiota intestinal. Bom, finalizando, né, a microbiota intestinal, ela é um conjunto aí de micro-organismos que mantém a saúde digestiva, imunológica e metabólica. E quando ocorre aí o desequilíbrio em sua composição, a disbiose, né, ela vai surgir aí alterações como inflamação, maior permeabilidade intestinal e o risco de aumentar daí da obesidade, tá? E de diabetes do tipo 2. O estilo de vida correto, a atividade física, né, atividade ativa, né, correto, ele vai atuar aí como um modulador positivo da microbiota. Aumenta aí a diversidade bacteriana, eleva a presença de bactérias benéficas e reduz espécies associadas à inflamação. Essas mudanças fortalecem a barreira intestinal, diminuem a inflamação e contribuem para o controle metabólico, prevenindo e melhorando os quadros de obesidade e de biose. Certo? Eu espero que tenham entendido. Espero que eu tenha sido bem clara com as palavras que eu usei, com os artigos que eu usei. Este foi o meu trabalho. E é isso. Tchau.